Polícia em ação. E está entrando no ar, a partir de agora, o nosso quadro Polícia em Ação. As ações da polícia em benefício da população. Polícia em Ação. E começamos o Polícia em Ação falando justamente do dia 4 de fevereiro, que aqui no estado de São Paulo começou a valer a lei que obriga bares e também restaurantes e casas noturnas e de eventos a ajudarem mulheres em situação de perigo. A ideia é justamente combater o assédio e as diferentes formas de violência, incluindo aquelas de origem psicológica. Vamos observar. De acordo com a lei, os estabelecimentos devem afixar cartazes nos banheiros femininos ou em qualquer outro ambiente, informando a disponibilidade do local para auxiliar mulheres que se sintam em situação de risco. O texto também diz que o local deve oferecer à vítima um acompanhante até o carro, outro meio de transporte ou comunicação à polícia. Polícia em Ação. E vamos ao segundo caso do Polícia em Ação. Começou o recadastramento de armas de uso permitido e restrito aqui no Brasil. São 60 dias contados a partir do dia 1º de fevereiro para que os proprietários atualizem as informações na Polícia Federal. Para reduzir o acesso às armas e munições, o decreto contém diversas determinações. Ele suspende a abertura de novos clubes de tiro e proíbe o transporte de arma com munição por caçadores, atiradores e colecionadores. Também proíbe a venda temporária de armas e munições para essa categoria e a prática de tiro desportivo por menores de 18 anos. Já o porte de arma fica condicionado à comprovação da necessidade. Antes, bastava uma simples declaração. O texto ainda reduz de 6 para 3 o número de armas para o cidadão comum e exige um local seguro para armazenamento. E quem adquiriu armas a partir de 2019 terá 60 dias para fazer o registro no Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal. Olha a situação na qual a gente chegou. Antes, a gente tinha situação em que colecionadores, caçadores e atiradores poderiam ter acesso a dezenas de armas de uso restrito. Ou seja, a gente está falando de uma pessoa ter 40, 50, 60 fuzis dentro de casa. Além do decreto já em vigor, o presidente Lula determinou a criação de um grupo de trabalho que terá 60 dias para apresentar um novo Estatuto do Desarmamento. Quem estuda a criminalidade destaca que menos armas nas ruas significa menos violência. Existe um conhecimento científico nacional e internacional produzido que demonstra a causalidade em aumento da circulação de armas de fogo e aumento da violência, especialmente a violência letal. Esse decreto foi essencial para que a gente consiga barrar essas armas que estão sendo despejadas na população e começar a pensar numa política de paz. Polícia em Ação. E vamos ao caso seguinte do Polícia em Ação, falando da Polícia Federal, que deflagrou uma operação para investigar fraudes em requerimento de posse e também de porte de armas de fogo. Cerca de 160 policiais federais cumpriram 40 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão temporárias em cidades aqui do estado de Alagoas, Pernambuco, Sergipe e também aqui em São Paulo. Polícia em Ação. E vamos ao último caso do Polícia em Ação, falando das balas perdidas. Nos últimos 12 meses, atingiram pelo menos 10 crianças na região metropolitana do Rio de Janeiro. A vítima mais recente é uma jovem menina de 8 anos, moradora do Jardim Catarina, em São Gonçalo. Ela estava no quintal da casa quando foi atingida nas costas e socorrida pelos próprios pais. O caso aconteceu essa semana que passou e a Polícia Militar afirma que não havia operações naquela região no momento desse disparo. Aí realmente não se tem o que fazer, né? Desde 4 de dezembro de 2020, a vida de Lídia Santos se transformou completamente. Nesse dia, ela perdeu uma neta e uma sobrinha, vítimas de uma mesma bala perdida de fuzil que atingiu as 2 crianças. Rebeca tinha 7 anos e Emily 4. Elas morreram enquanto brincavam na porta de casa, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. No momento em que as crianças foram baleadas, a polícia realizava uma operação no local.
Na versão oficial, traficantes atiraram nas meninas, mas para Lídia, os policiais foram os responsáveis pelas mortes. Eles entram na comunidade atirando, por quê? Porque eles sabem que eles não vão ser punidos em momento nenhum. Foi só um ofício do meu trabalho, eu cheguei lá, tirei, eu estava trabalhando. E as pessoas que trabalham? E os inocentes que estão lá? Infelizmente, casos como esse não são fatos isolados. No mês passado, uma outra criança morreu vítima de uma bala perdida em uma comunidade carente da Baixada Fluminense. Nos últimos 12 meses, 10 crianças foram atingidas por balas perdidas na região metropolitana do Rio. 4 conseguiram se recuperar, mas as outras 6 não resistiram e morreram. Dados do Instituto Fogo Cruzado revelam ainda outros números. Entre julho de 2016 e janeiro desse ano, 122 crianças foram atingidas por disparos de armas de fogo no estado do Rio. 34 dessas vítimas morreram. Lucas Loubach, que é um dos coordenadores da organização não governamental Rio de Paz, diz que deveria ser criado um novo termo para identificar os casos de bala perdida, porque para ele as balas possuem um alvo que tem quase sempre as mesmas características. Vale enfatizar que essas crianças, elas, em sua grande maioria, elas têm endereço, e esses endereços estão localizados na periferia do Rio, no subúrbio, na região metropolitana, ou seja, são lugares pobres, favelas, comunidades, e essas crianças também têm cor. Grande maioria de crianças são negras. Um caminho para retirar essas crianças do alvo seria modificar a política de enfrentamento e aumentar a presença do Estado nas comunidades carentes. O problema de segurança pública é muito mais profundo. Tem que envolver educação, tem que envolver infraestrutura nesses lugares, tem que envolver saúde nesses lugares, tem que envolver desenvolvimento nesses territórios. Lídia Santos também sonha com mudanças para que outras crianças não se transformem em vítimas, como aconteceu com a neta e com a sobrinha dela. Que as crianças possam brincar, que os nossos jovens tenham mais oportunidades, né? E que a gente venha, que o ser humano, que as pessoas venham respeitar mais o ser humano, independente de qualquer coisa. A Polícia Militar do Rio de Janeiro não quis se manifestar e nenhum policial foi condenado pelas mortes das meninas Rebeca e Emily. Polícia em ação. Este foi o Polícia em Ação desta semana, que agradece a sua audiência. Até lá. Polícia em ação.